O mês de março está finalizando e a TVC convidou Roda de Mulheres para fazer um programa especial em homenagem a essas guerreiras. E como não poderia deixar de ser, nesse mês de lutas vamos falar sobre representatividade e lugar de fala, que simboliza muito o nosso espaço, né, Lana? É verdade. Então, vem para a roda com a gente? Vem! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao especial Roda de Mulheres, Mês da Mulher. E hoje vamos falar sobre lugar de fala. O lugar de fala é um termo que aparece com frequência em conversas entre militantes de diversos movimentos e na internet. O conceito ele representa a busca pelo fim da mediação. A pessoa que sofre preconceito falar por si, como protagonista da própria luta e movimentos. É um mecanismo que surgiu como contraponto ao silenciamento da voz de minorias sociais por grupos privilegiados em espaços de debate. Ele é utilizado por grupos que historicamente têm menos espaço para falar. Assim, negros têm o lugar de fala, ou seja, a legitimidade, para falar sobre o racismo, mulheres sobre o feminismo e assim por diante. E para falar sobre este assunto, está aqui com a gente a vice-governadora do estado, Isolda Sela, Camila Silveira e a cantora Luísa Nobel. E eu quero colocar aqui, para começar o nosso debate, uma provocação que é exatamente para vocês. O que representa o lugar de fala? O que significa? O que significa? A nossa vice-governadora poderia falar? Hein, Isolda? Bom, eu sei que tem o conceito, aí como vocês falaram, né, usado nas lutas, nas militâncias, mas eu quero recuperar aqui a coisa literal, né, do lugar da fala. Eu acho que é o lugar de força, é um lugar de expressão, é um lugar de demarcação de uma presença. Eu acho que uma criancinha pequenininha, ela começa a construir, vamos dizer assim, o lugar de fala dela. No caso dos movimentos, e muito especialmente, né, das pessoas, dos grupos que sofrem preconceito, né, um tipo muito duro, muito cruel de reação, né, entre sociedades ou parte delas, eu penso que é exatamente essa possibilidade de trazer, né, a sua consciência e chamar a consciência dos outros, porque eu acho que esse lugar, ele promove também a possibilidade, né, das pessoas tomarem contato, tomarem consciência com questões que são importantes e que vindo, né, da pessoa, da vivência da pessoa, daquilo que ela sofre, né? É que ela tem a propriedade para poder se manifestar, para poder repassar aquilo, porque ela está passando exatamente por esse problema. Eu acho que é isso aí, é um lugar de força. Camila? Esse lugar de determinação, né, principalmente entre nós mulheres. A gente hoje fala muito que as mulheres elas precisam quebrar o silêncio. E para quebrar o silêncio, ela precisa usar esse poder de fala, esse empoderamento, em todo espaço. Às vezes a gente até coloca muito para as nossas amigas, pegar o microfone também é ter poder. É essa fala, né, que a gente precisa ser ouvida, precisa que a gente se porte no espaço, né, fala essa condição de mulher mesmo, né? Eu acho que para nós mulheres é difícil falar. A gente foi tirado muito isso da gente. A gente também escuta muito a voz masculina. Pouco se escuta nesses espaços de poder uma voz feminina, né? E aí eu acho que a professora Isolda e a Luísa, vocês, têm justamente muito isso a contribuir para nós mulheres, que é de estar nesse espaço de poder falar. E a gente, nossa, estamos ouvindo uma voz feminina também, né? O ouvir também é fundamental. A professora Isolda falou sobre esse chamado, né, do escutar. É muito importante quando você dá a nomenclatura lugar de fala. Porque muitas vezes a gente sempre tem uma coisa a contribuir, mas que na verdade é querer colocar sua opinião sobre alguma experiência até que você não teve. Então por isso que é importante esse chamado da consciência do lugar de não ter fala também. De, olha, agora essa pessoa que teve realmente essa vivência está falando sobre isso
e você se colocar num lugar, né, de dar espaço para essa pessoa falar também. E isso é importante na perspectiva de que, às vezes, você não faz esse trabalho de escuta do outro e você destrói, digamos assim, o discurso dele, o que ele poderia contribuir, né? Você silencia, na verdade, quando você não dá esse espaço de escuta, também você silencia. Muito mais, quando a gente pensou nesse tema do lugar de fala, né, era muito baseado também dentro do movimento feminista, né? Do lugar de fala dentro do nosso movimento e de quem é que tem propriedade. Porque quando você fala de lugar de fala, se um homem está num evento, por exemplo, e ele está falando sobre o feminismo, ele poderia falar sobre o feminismo por ser homem, mas porque ele essa está coisa usando... é questionada, né? Tipo assim, seria uma coisa machista, Se não é ele isso? tá numa roda de homens... Tá usando aquele espaço para falar. Às vezes ele está falando porque ele quer contribuir com o debate, mas aí, ao mesmo tempo, ele está tirando também o lugar que uma mulher poderia estar falando, né? Então assim, eu por ser branca não posso falar e nem defender um movimento negro? Eu acho que a gente tem que Então, entender o espaço que a gente está inserido. Se você está dentro de um convívio em que só tem pessoas brancas e você tem entendimento sobre questões, né, do movimento racial, e aí todas as pessoas brancas estão conversando sobre isso, e você tem essa consciência, e você tem uma informação, é o seu espaço ali falar. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Assim, e a gente tem que ter consciência disso. Mas de que vale a minha opinião agora, nesse momento? Porque todo mundo tem que falar ao mesmo tempo. Né? É ter a consciência de que tem alguns espaços que, se você entende que tem uma mulher lá, não tem sentido ter um homem falando sobre feminismo. Inclusive, se essa mulher não se intitula feminista, ela falando das questões dela enquanto uma mulher que não se diz feminista, ainda vai contribuir muito mais, sabe? Eu acho que é isso. E aí, se você pensa num espaço em que só tem homens e que está, sei lá, rolando uma situação super machista, e o cara tem a consciência de que isso não é bacana, aí ele pode tomar esse espaço de, olha, isso não é bacana. Fala, né? Eu gostaria de fazer uma outra provocação, que a gente está passando um momento assim, muito especial, que esse retrocesso. Nós conquistamos várias coisas, eu acredito que não perdemos essas nossas conquistas, mas estamos vivendo um momento assim delicado, onde um conservadorismo e um mau entendimento do que sejam essas lutas está se disseminando um pouco, né? Eu queria saber como é que vocês enxergam isso, como é que vocês acham que chegamos até isso, qual é a visão de vocês assim? Olha, eu vejo assim que é muito importante o empoderamento, não é, como se diz, das pessoas, no caso das mulheres. Eu acho que é muito importante e essa perspectiva assim de garantir, de assumir o lugar da fala, isso é fundamental, inclusive porque faz uma diferença, né? Quem fala com a vivência, quem fala com o sentimento, isso aí é uma diferença. Eu só acho que não é excludente. Eu acho que é muito importante, assim, eu acho que os movimentos eles não precisam virar também ali, né? Caxias, né? Assim. Dentro das caixinhas e tal. Acho que não. Até porque a ideia é que ele vai para fora, né? Se ele ficar dentro do movimento, não sei se eu estou desobedecendo aí alguma regra. questão importante, mas eu não acho que tem que ser excludente. Eu acho que é super importante, né, que outras vozes, né, também de outras perspectivas, possam defender. Inclusive, eu acho que para se colocar à frente a essas ondas extremistas e de distorção, né, das coisas, assim, que nós estamos assistindo, né, em alguma medida, e isso se difunde aí nas redes sociais. Que é um mal entendido, eu vejo muito como um mal entendido. As pessoas elas não têm a compreensão real, acabam achando que é de uma determinada forma. Por exemplo, o feminismo. O feminismo, para algumas pessoas, são mulheres que querem ser homens, né? E não é nada disso. O feminismo nada mais é do que a luta pela igualdade de direitos, né? Nós queremos ganhar de acordo com o meu trabalho, se o outro tem o mesmo trabalho que eu, queremos a equidade, né? Então, assim, as pessoas têm um outro entendimento. Eu acho que isso causa essa polêmica, causa essa certa discussão também. Mas a escritora feminista Djamila, né, Ribeiro, ela fala muito sobre esse ponto, né? Sobre essa questão, porque não é excluir
outras falas, né? Não é excluir, tipo, o movimento negro excluir uma pessoa branca de falar sobre o feminismo negro, por exemplo. Não é excluir. É que a partir de uma... É porque é como se você legitimasse que existe ali um espaço onde o branco ele vai ser ouvido e o negro não foi ouvido. Para que alguém tenha um lugar de fala que não seja de dentro do movimento, né, ele precisa primeiro ter noção e ideia, internalizar uma culpa, digamos assim, né, e interiorizar também a questão de que é uma luta do outro. Se você está contribuindo, você contribui como uma outra pessoa, né? Você não contribui de dentro, você é uma pessoa de fora falando de outra perspectiva. Mas é uma luta, na verdade, assim, né, no final das contas, é uma luta nossa, né? É uma luta de todos. Eu acho que a questão relacionada à luta da mulher, né, de respeito, de... igualdade social, de ganhar estar no mesmo patamar, exatamente, a nível social mesmo, que o homem... De desnaturalização dessa relação de opressão, né, que ainda existe nos diversos locos aí sociais e tal. A transformação disso, a transformação progressiva disso é uma luta de todos, assim, da sociedade, sabe? Assim, se a gente olhar, porque todos ganham com isso, não é só uma questão... Na própria assim, violência, né, professora? Assim, na própria violência contra nós mulheres, o que a gente mais pede é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tudo bem, mas a gente chama a polícia. Né? Então, assim, a maior parte é a sociedade. A gente pode implementar uma Casa da Mulher Brasileira em diversas regionais, mas se a gente também, enquanto sociedade, não denunciar, não enxergar que aquela queda não é a da escada, que não foi o corrimão que bateu nela, se a gente não começar a ter empatia, a sociedade se responsabilizar, os próprios meios de comunicação. É a questão da sororidade. Expor as vítimas, né? Falar de como também elas podem denunciar. Eu acho que a sociedade ela precisa se responsabilizar também por essa luta dos direitos humanos, né? Essa questão da igualdade racial, o machismo, o enfrentamento à violência. A gente queria um batalhão, né, de polícia para botar em cada policial militar em cada casa? Não. Mas a gente tem que, inclusive, até o poder de fala. Esse poder de fala, as ligações para o CIOPS, como é que você fala? Ai, tem uma mulher aqui sendo agredida, tá, tchau. E até porque a falta da colher aí pode causar uma morte. Aliás, se você colocar a colher, às vezes você pode salvar uma vida. São várias questões, né? Quando ela falou desse espaço. É um pensamento de você, que a gente tem, né? Muito colonizador, de chegar nos espaços e achar o que é o melhor para o outro. Esse é um grande problema, assim, das questões de você ouvir, né? Porque às vezes você chega, sei lá, numa comunidade tradicional, comunidade indígena, e aí você acha, né, o que é melhor para aquele povo, em vez de se comunicar e perguntar o que é que vocês acham melhor para vocês. É tanto que tem várias questões feministas, que as pessoas dizem assim vai ser melhor, e na verdade não é. Não tem essa comunicação, inclusive com os próprios movimentos, de chegar a dizer quais são as pautas, quais são as questões. O feminismo negro jamais vai ser igual ao feminismo no qual eu atuo, né? Tem uma série de dimensão. E aí eu queria só contribuir também que feminismo hoje, ele é o fato da gente poder dizer que as mulheres são seres humanos. Porque a gente chegou a esse ponto. O feminismo é a forma radical da gente dizer que essas mulheres são seres humanos. Que a gente está falando de agressão, a gente está falando de violência, do machismo, a gente está falando da maternidade, que também nos violenta. Mas esse assunto a gente vai continuar no próximo bloco. A gente volta já já.